paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estou aqui nessa live para falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, dos dias difíceis o qual nós estamos atravessando, meus irmãos, né? E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esses dias serão um dia difícil, um dia trabalhoso, meus irmãos. Um dia, meus irmãos e minhas irmãs, de nós buscarmos ao Senhor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele, meus irmãos e minhas irmãs, falou com seus discípulos, viu? Ensinou os seus discípulos, né? E falou com eles, viu, meus irmãos e minhas irmãs, né? E soprou sobre eles e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Quem vos perdoar, serão perdoados. Quem vos reter, serão retidos, né? Então, aqueles perdoassem o pecado lhe seria-lhe perdoado. E a quem eles retesse, viu, seriam retidos. E soprou sobre eles, meus irmãos, e disse: recebei o Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e a palavra do Senhor diz, meus irmãos e minhas irmãs, que toda a blasfêmia, viu, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não seria perdoada. Viu, meus irmãos? E a Bíblia diz mais: nem nessa vida e nem na vida vindoura. Viu, meus? É o que diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, viu, meus irmãos, quando nós profetizarmos em nome do Senhor e falarmos, viu, meus irmãos e minhas irmãs, viu, meus irmãos, em nome do Senhor, viu, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque as profecias, meus irmãos e minhas irmãs, nunca foram produzidas por vontade própria do homem, mas homem inspirado por Deus, assim os profetizaram. Viu, meus? Então, nesses dias difíceis, são os dias trabalhosos, os dias, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos vendo muitos profetas. Mas como é que nós vamos saber, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras a qual o Senhor não tem falado? A palavra do Senhor revela para nós, quando tal profeta profetizar em nome do Senhor, e esta palavra não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não falou. Viu? Com soberba falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Então, meus irmãos, estão profetizando aí, estão falando, profetizando, é só nós guardar, meus irmãos. Então, toma muito cuidado, a gente guarda. Estão falando que é Deus, não estão? Estão falando que Deus está mandando falar, né? Estão declarando até dia e tal. Então, vamos aguardar, irmão. Se foi Deus que falou, sucederá. Se não foi Deus, não sucederá. Porque as palavras que o Senhor falar, essa se cumprirá. Viu, meus irmãos? Então é só nós aguardar. É o que a Bíblia ensina a nós, né? Devemos esperar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz: não creiai a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Viu, meu? Então, se for de Deus, cumprirá. Se não for de Deus, será revelado mais um falso profeta, que será revelado e nós não poderemos ter temor dele. Viu, meus irmãos? Porque o que está escrito, meus irmãos e minhas irmãs, tudo é para o nosso aviso. Viu, meus irmãos? Nós já sabemos que haverá guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, em vários lugares. Disso nós já estamos sabendo, porque isso
profetizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse respeito. Então, meus irmãos, agora nós temos que ter cuidado, viu, meus irmãos? Porque nos últimos tempos, seriam uns tempos trabalhosos, uns tempos difíceis, uns tempos que iria surgir muitos falsos profetas e enganadores, iriam enganar a muitos, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, temos que ter muito cuidado, né? Então, vemos levantando muitos falsos profetas aí, né, meus irmãos, e trazendo, causando escândalo, viu? E por causa deles, são blasfemados o nome do Senhor. Por quê? Porque eles causam escândalo, profetizando mentira, viu? Falsidade, viu? E as palavras não se cumprindo, aí o nome do Senhor é blasfemado por essa causa. Por causa deles, o nome do Senhor é blasfemado. Por quê? Porque eles falam de si mesmo, viu? Contam mentira. E falando mentira, tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Aí, o nome do Senhor passa a ser blasfemado e as pessoas passam a descrer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado, que é um tempo difícil, é um tempo trabalhoso, iriam surgir muitos falsos profetas, enganadores, iriam enganar a muitos, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, né? Digno de honra, a Bíblia fala que é todo o matrimônio, meus irmãos, viu? Todo matrimônio, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, casamento, meus irmãos e minhas irmãs, viu? É para nós honrar. O homem, quando ele casa, o homem, quando adquire a sua esposa, ele tem que procurar honrar a sua esposa, viu, meus irmãos? Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus ajuntou, viu? Não separa o homem, viu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, se um homem se separar da sua esposa, depois de ter o conhecimento da palavra de Deus, depois de ter sido lavado com a palavra de Deus, depois que ele conheceu a verdade, viu, meus, da palavra de Deus, e ele se separar da sua esposa, ele tem que viver só, viu? Se ele não puder viver só, ele tem que reconciliar com ela, viu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, então aqueles meus irmãos e minhas irmãs, viu? Que tiveram pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, né? Que diziam ser apóstolo, pregador, né? E se divorciaram, se separaram, agora vive com outra, e agora profetiza, e agora ora. Toma muito cuidado com isso, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque esses meus irmãos caíram da graça de Deus, viu? Separados estão de Cristo. Então, meus irmãos, como eles já foram servos do Senhor, como eles andaram já com o Senhor, viu, meus irmãos, pregando a palavra de Deus, estavam meus irmãos e minhas irmãs com Cristo, viu, meus irmãos, então eles têm conhecimento. E eles agora, meus irmãos, tendo esse conhecimento, eles continuam aplicando o conhecimento. Por quê? Porque eles têm o conhecimento, mas estão separados de Cristo, porque deixaram o seu primeiro amor. Viu, meus irmãos? E foram em busca de outra carne, foram em busca de outro amor. Deixaram a sua esposa, foram em busca de outra. Viu, meus irmãos? E se casaram com outra. Viu? Depois de ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Então se separaram de Cristo, viu, meus irmãos? Porque foram agora ser justificados pela lei. Então todos aqueles que querem ser justificados pela lei da graça têm caído, separados, estão de Cristo. Então tenha muito cuidado, viu, meus irmãos, que por essas causas tem surgido muitos falsos profetas e enganadores, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus, meus irmãos, quando ele pregava, viu, ele dizia: ó geração adúltera, até quando estarei convosco? Era uma geração adúltera, era uma geração perversa, era uma geração pecadora. Ó geração adúltera, perversa e pecadora. Viu? Então toma muito cuidado, meus irmãos. Nós estamos vivendo esses dias difíceis,
esses dias trabalhosos, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Onde nós estamos vendo muitos Herodes, né, meus irmãos, aparecendo, se manifestando por aí. Mas Jesus disse, não há nada escondido que não haja de se manifestar. Nada se faz para ficar escondido, nada se faz para ficar oculto, mas sim para vir à luz. E a Bíblia diz que as obras das trevas, elas são manifestas sendo reprovadas pela luz, porque a luz é que tudo manifesta, meus irmãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essas obras das trevas, tudo que nós vemos se manifestando é por causa da luz, porque a luz é que faz que as trevas se manifestem. Viu, meus irmãos? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando meus irmãos e minhas irmãs, viu, as obras das trevas vê, meus irmãos e minhas irmãs, que não pode se esconder, então ela se manifesta. Aí se levantam os falsos profetas, com mentira, com falsidade, porque vê que não pode mais se esconder. Observa bem, eu só quero trazer aqui em memória de vocês, né? Quando José estava na casa ali, o seu senhor ali, e a sua mulher o atacou, e ele fugiu dela, viu? Largou a sua roupa, fugiu dela, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e ela vendo, viu, que ela poderia ser descoberta, viu? Então o que ela fez? Ela começou, gritou, chamou ali os seus criados, e ali acusou José de pecado, o qual José não tinha cometido. José apenas fugiu para não cometer o pecado. E ela agora, com medo, viu o que ela fez? O acusou, viu? E acusando ele, lançou ele na prisão, porque estava com medo, viu, de ser revelado, está vendo ali? O seu pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado faz o homem se esconder, viu? Pode ver que quando Adão e Eva, quando eles pecam também, pode ver que eles procuraram se esconder. Se esconder. Você pode ver que quando Deus ali, não é? Ali aparece e chama Adão, Adão, onde está Adão? Adão falou, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Por quê? Porque ele estava nu. E Deus perguntou, quem te falou que você está nu? Quem foi que mostrou para você isso? Ele disse, a mulher que tu me deste me enganou. Está vendo ali? Por quê? Porque ele deu do fruto, né? Comeu e deu para o seu marido. Porventura, comeste do fruto que eu falei que não era para ele. A mulher que tu me deste me enganou. Foi a mulher. Viu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, e a Bíblia fala para nós assim também, ó, daquela que repousa sobre o teu seio, guarda as portas da sua boca, viu? O servo do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ele deve ser, meus irmãos, minhas irmãs, sábio, viu? Dentro da tua casa, dentro do teu lar, com a sua esposa, sua família, por quê? Viu, meus irmãos? Porque nós sabemos que a mulher é um vaso mais frágil, viu, meus irmãos? E nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a mulher, ela não aguenta pressão, viu? Ela cede. Você pode ver que Sansão tinha um segredo, viu? Não tinha contado nem para os seus pais, para ninguém. Mas, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e quando ele contou para a sua esposa, viu, meus irmãos e minhas irmãs, de um acontecimento, viu, que aconteceu, né, dali, do mel, né, do forte, né, ele tirou doçura, né, meus irmãos, ali do leão que ele tinha matado. Então, quando ele fez ali, meus irmãos e minhas irmãs, ali uma parábola, né, ali para as pessoas descobrir, desvendar, eles viram que não conseguia, eles foram aonde? Né? Ali eles foram até a mulher dele, viu? E ali imprensaram a mulher dele e fez com que ela contasse para eles. E Sansão depois falou, se vocês não lavrassem, viu, com a minha novilha, vocês não saberiam. Então Sansão logo percebeu que eles tiveram conhecimento porque eles lavraram com a sua mulher. Mulher é mais frágil, meus irmãos. Ela não aguenta pressão. Se ela for ali impressionada, viu, ela se entrega.
E a Bíblia fala que ela é mais frágil. Você pode ver, meus irmãos, claramente, viu? Que Adão não pecou, mas a mulher caiu em pecado, em transgressão. É o que a Bíblia diz. Viu por quê? Porque Satanás, ele não conseguiu seduzir Adão e enganar Adão, mas ele conseguiu seduzir a mulher. Porque a mulher é um vaso mais frágil, viu? A mulher, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, as mulheres são muito vaidosas nos nossos dias, viu? São vaidosas, né? Elas podem, estão ali na presença do Senhor, né? Andando com o Senhor, mas quando elas são pressionadas, né, meus irmãos e minhas irmãs, e ali, elas não resistem à pressão, principalmente ao dinheiro, meus irmãos. O dinheiro é a raiz, é a espécie, viu, meus irmãos, de muitos males. E nessa cobiça, muitos desviarão da fé, transpassando a si mesmo com muitas dores, diz a palavra. Então, meus irmãos, precisam ter muito cuidado, é um dia muito difícil, porque o dinheiro tem corrompido muita gente. Olha Balaão, Balaão era profeta do Senhor. Balaão, mesmo, tinha visão de Deus de olhos abertos, viu? Quem Balaão abençoasse, estava abençoado. Viu, meus irmãos? Quem a Balaão amaldiçoava, estava amaldiçoado. Viu, meus irmãos? Então, meus irmãos e minhas irmãs, e nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que Balaque seduziu a Balaão. Viu? Balaque seduziu a Balaão. Viu? Mandou uns homens ali chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ali. E Balaão, meus irmãos e minhas irmãs, mandou um recado para ele: olha, ainda que Balaque me oferecesse todas as suas riquezas, ali seus dinheiros, de maneira alguma eu iria com ele, posso ir com ele, não posso, de maneira alguma. O Senhor disse que não é para mim ir, eu não vou. E mandou aqueles homens de volta. Aí o que ele fez? Ele mandou outros mais nobres do que aqueles, viu? E com mais dinheiro, mais coisa para ele. E quando eu chegou lá, o que ele fez? Ficai aqui que eu vou falar com o Senhor, vou orar ao Senhor, para ver o que o Senhor fala, para ver o que o Senhor diz. Viu? Foi aí que Deus enviou a operação do erro. Viu, meus irmãos? Por isso que ele fala, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Viu, mesmo? Para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Foi ali que Balaão, ali, meus irmãos, recebeu a operação do erro. Porque ali, meus irmãos, quando ele orou a Deus, ali a Bíblia fala, vê o Senhor, Deus, Balaão, se esse homem vir te chamar, vai com ele, Balaão. Aí Balaão falou assim, Deus mandou ir com eles. Viu, meus irmãos? Não, mano. Deus, viu, se irou com ele. Viu, irmão? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus. Balaão tentou a Deus. Deus já tinha falado com ele que não era para ele ir. E a palavra só diz, não tentará o Senhor teu Deus. Se Deus falou não, é não. Viu? É como Deus falou para Adão. Adão, não coma. Viu? Quando Deus ali planta, viu, meus irmãos, a árvore da ciência do bem e do mal, viu, meus irmãos, de todos ali, de todos os frutos, de todas as árvores, Adão podia comer livremente, até da árvore da vida, porque Deus plantou a árvore da ciência do bem e do mal e também plantou a árvore da vida. Adão podia comer da árvore da vida, Adão podia comer livremente de qualquer árvore, mas menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus falou, dessa tu não comerás. Então quando Deus fala não, é não, viu? Quando Deus fala sim, é sim. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Agora nós vemos uns homens nos nossos dias, né? Cheio de falsidade, cheio de enganos, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E querendo usar o nome do Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós, como ser humano, tropeçamos em muitas coisas, em muitas palavras. Então, nós temos que ter cuidado, vigiar com as nossas palavras, viu, meus irmãos? E principalmente quando nós formos profetizar. A Bíblia diz, meus irmãos, que há diversidade de dons, viu, meus irmãos? Mas nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E a Bíblia fala principalmente
o de profetizar, viu, meus irmãos? Buscai com zelo, viu, meus irmãos? Os dons têm que ser buscados com zelo, viu, meus irmãos? E aquele que profetiza, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz, meus irmãos, que a profecia, viu, ela é para consolação da igreja, é para consolar a igreja, não é para destruir a igreja. Nós estamos vendo que tem muitos profetas profetizando para aterrorizar a igreja, querendo causar terror, viu, meus irmãos? Irmãos, vamos ler a Bíblia lá, as profecias, viu? Exortando. As profecias é para exortar, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Não é para defamar, não é para caluniar, não é para lançar em rosto o pecado do homem ou da mulher, porque Deus, meus irmãos, Ele não lança em rosto o pecado do homem, o pecado da mulher, porque o prazer de Deus é perdoar. Então Deus, Ele exorta. Quando o homem peca, o homem recebe a exortação do Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Para quê? Porque o objetivo do Senhor, através da sua profecia, é exortar o homem, é exortar a mulher, ali, para que ele se arrependa, viu? Lembra de onde tem caído, viu? Arrependa-te, viu? Arrepender é para trazer em memória do homem que ele deve se arrepender, viu, meu? O pecado. E quando Deus quer falar a vez com ambos, vai ver, já falou assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, repreenda o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, vai, leva mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele não quiser ouvir as testemunhas, aí sim, depois que você conversou com ele, levou 2 testemunhas, aí você leva ao conhecimento da igreja. Viu, meus irmãos? Aí sim, se ele não ouvir a igreja, aí que a Bíblia fala, então considera ele como gentil, um publicano aí, né? Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que primeiro é como a Bíblia nos ensina. Primeiro é buscar a reconciliação, tá ali? Para que a pessoa se arrependa primeiro. Agora estou vendo pessoas aí que estão buscando holofote, né? Querem se amostrar, viu, meu? Querem escandalizar. Isso não é profecia, são escândalos, pessoas causando escândalo, né? Querem mostrar para o mundo, aproveitar que estão no YouTube, né? Escandalizar, mostrar para o mundo, parecer ser alguém. Então toma muito cuidado com esses profetas que querem parecer ser alguém, para se amostrar, é para dizer que é o tal, para ganhar visualizações, né? Para ser bem sucedido. Então toma muito cuidado com esse tipo de profeta. Balaão, como já disse, foi profeta do Senhor, tinha visão de olhos abertos, né? Mas a ganância, viu? Levou ele à ruína, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então tenha muito cuidado com isso, viu? Porque tem muitas pessoas, viu, meus irmãos e minhas irmãs, profetizando em nome do Senhor. As profecias, meus irmãos e minhas irmãs, pode profetizar, não sou contra as profecias não, mas uma coisa eu falo, eu só creio nessas profecias quando elas se cumprir, aí sim eu vou dizer, esta foi a palavra que o Senhor profetizou. Por quê? Porque se cumpriu. Então, enquanto não se cumprir, meus irmãos, devemos guardar em nosso coração. Ouvimos a profecia, guardamos em nosso coração. Se ela não se cumprir na data em qual o profeta profetizou, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ali, então, não cumpriu, não tenha temor dele. Com soberba falou o tal profeta, falou do seu próprio coração, não tenha temor dele, porque é um falso profeta, é um enganador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos, meus irmãos, os verdadeiros profetas do Senhor, né? Principalmente quando ali, meus irmãos e minhas irmãs, ali, o rei, meus irmãos, ali, Ezequias, ele, meus irmãos, caiu, meus irmãos, em uma grande enfermidade, e Deus enviou ali o profeta Isaías, ali, para profetizar para ele. Nós vemos que Isaías chegou ali, viu, meus irmãos, para o profeta, viu? O que ele disse? Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, foi o que Deus profetizou. Ali foi o que Deus mandou ele falar. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Mandou ele botar a casa em ordem. Então, as profecias é uma exortação para o homem, para que o homem venha se arrepender. Então, Ezequias, quando ouviu aquela profecia, recebeu aquela exortação, viu? Ali de Isaías, ele virou o rosto para a parede e foi orar ao Senhor, viu? E se humilhou diante do Senhor e buscou o Senhor. O Senhor ouviu a oração dele e falou: Isaías, volta lá, fala para ele que ouvi a sua oração, vou sarar ele das suas enfermidades e vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Então, meus irmãos, então nós vemos assim, meus irmãos, que Deus, viu, meus irmãos, ele, meus irmãos, não tem prazer na morte do ímpio, viu? Ele é longânimo, não tem prazer. Deus quer que o ímpio se converte, viu? Deus quer que o homem se arrependa, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que ali nós vemos que Deus, ali, quando ele usa a Isaías, Isaías vai lá e entrega o recado. Ali o rei recebe, se humilha, e o Senhor ouve a oração dele, fala para Isaías, para o profeta, voltar lá e falar para ele. E ele fala assim: como é que eu vou saber que o Senhor vai me restaurar a minha saúde, que eu vou ficar curado? E deu um sinal para ele, deu um sinal para ele, da sua cura, viu? E ali, meus irmãos e minhas irmãs, do jeito que o Senhor falou, assim sucedeu. Porque as coisas sucedem segundo a palavra de Deus, viu? Então, meus irmãos, nós temos que examinar a Bíblia, viu, meus irmãos, e cuidar nelas, porque são elas que de Jesus testifica. E a palavra de Deus diz assim também, meus irmãos: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se Deus usar um profeta, Deus usou o profeta, não usou o profeta? O profeta falou em nome do Senhor, não falou? Então, guarda no seu coração, viu, meus irmãos, e espera para ver, meus irmãos e minhas irmãs, se aquelas palavras realmente são palavras do Senhor. Viu, meus irmãos? Porque nós vemos também ali, meus irmãos, Ananias, um falso profeta, ele profetizava, viu, meus irmãos, ali em nome do Senhor, tá vendo ali? E ali, meus irmãos, profetizava bem para o povo, falava tantas coisas, né? Ali, enganava o povo, fazia o povo ali esperar, né? Nas suas profecias, né? Que Deus ia trazer paz, dar bênção, dar prosperidade, o povo ficava tudo alegre, aquela coisa ali. E quando Jeremias chega para o falso profeta, Ezequias, o falso profeta, né? E ele ali quebra o canzil ali do pescoço, né, de Jeremias, e depois, meus irmãos e minhas irmãs, profetiza, né? E Jeremias ali guarda e vai embora, tranquilo, ali quebrou ali o canzil que ele trazia no pescoço, ali de madeira, né? Sobre o seu pescoço, e foi embora. E no caminho, o Senhor veio e falou para Jeremias: ó, Jeremias, volta lá e fala para ele que ele quebrou o canzil de madeira, né? Eu vou colocar agora um canzil de ferro, um jugo de ferro. Tá vendo, meus irmãos? Porque Deus, meus irmãos, não é brincadeira não. Deus não brinca, viu? Deus não enviou ele, viu? Mas ele foi, viu, e profetizou em nome do Senhor, fazendo o povo crer mentira. Então, meus irmãos, não vamos vamos esperar que o Espírito de Deus é aquele que testifica o nosso espírito, é aquele que fala conosco. A Bíblia fala, meus irmãos e minhas irmãs, viu, meus irmãos, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos ensinará todas as coisas, ele nos fará lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem ensinado. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus, quando ele envia os seus discípulos, assopra sobre eles, fala: recebei
o Espírito Santo. Tá vendo? Quem vos perdoar, será perdoado, viu? Os seus pecados. E quem vos reter, será retido. Soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? E nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, e o Senhor Jesus também, depois, meus irmãos, que Jesus ressuscitou, né, meus irmãos? Jesus ressuscitou, Jesus deu mandamento, irmão. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ali, falou para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Viu, meus irmãos? Ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Viu, meus irmãos? Por quê? Porque foi dado ao Senhor Jesus todo o poder. Pode ver que o Senhor Jesus se apresenta, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a todas as nações. Viu? A todas as nações. Era para ser pregado até os confins da terra. Esse evangelho do reino será pregado até os confins da terra, a todas as nações. Não é somente ao Brasil, é a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias. E o Senhor foi com eles, confirmando a sua palavra, viu? Através dos sinais que o acompanhava. Vendo, meus irmãos, porque esses sinais hão de seguir os que crerem no meu nome, viu? No meu nome, falarão novas línguas, viu aí, meus irmãos e minhas irmãs? Colocarão a mão sobre os enfermos e esses ficarão curados, viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, o evangelho, meus irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós pregamos ele com sinceridade e santificamos a nossa vida, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e as outras pessoas que estão enfermas, através das nossas orações, né, ou da imposição das nossas mãos, viu, as pessoas recebem a cura, recebem o milagre. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele. A oração da fé, salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. A oração de um justo move muito em teus efeitos. Então, meus irmãos, estão num dia trabalhosos, num dia difícil, nos dias, meus irmãos e minhas irmãs, onde tem surgido muitos falsos profetas e enganadores e enganando a muitos. Então, toma muito cuidado, meus irmãos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas estão aí, meus irmãos, em grande calamidade, viu, meus irmãos, em grandes aflição, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que irão se manifestar com o grande poder de Deus, né, meus irmãos e minhas irmãs, para que através deles venham ser operados sinais, prodígios e muitas maravilhas, viu, meus irmãos, que trarão honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, viu, meus irmãos? Porque, meus irmãos, quando as pessoas recebem a cura, recebem o milagre, o nome do Senhor, meu irmão, é glorificado, viu? O nome é glorificado. Por quê? Porque eles veem, meus irmãos, o poder de Deus e fala, verdadeiramente o Senhor é com você. Por quê? Porque ele vê, meus irmãos e minhas irmãs, né, que Deus está com aquele homem que guarda a tua palavra. Jesus disse, vós me amar, guardará a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Mas aquele que não me ama, não guarda a palavra. Andar, meus irmãos, com humildade, com santidade, com verdade. Tanto seja prudente como a serpente, mas manso como a pomba. E Jesus disse, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Então encontrarei descanso para a vossa alma. Então, meus irmãos, o profeta, ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde de coração. Viu, meus irmãos? Esse profeta que fica defamando os meus irmãos, viu? Chamando os irmãos de linguarudo, chamando os irmãos de linguarudo, de fofoqueiro, mentiroso. Eu não creio nisso, nessas profecias, sabe por quê? Porque Jesus disse para o profeta, nós, como ser Deus, temos que aprender dele, ser manso e ser humilde de coração, o servo do Senhor, tá vendo? Viu, meus irmãos, ele tem que procurar, viu, a mansidão, a humildade, viu, meus irmãos e minhas irmãs, a simplicidade, a mansidão, a humildade, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Se queremos, meus irmãos, exortar a igreja, viu, meus irmãos e minhas irmãs, devemos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir a Deus sabedoria, entendimento, viu, meus irmãos? Porque, meus irmãos, se nós defamarmos o nosso ministério, a nossa igreja, viu, meus, nós não estaremos dando um bom exemplo, nós estamos causando escândalo e mau exemplo para os que estão de fora. O que os que estão de fora vão dizer? Hein? O que eles vão dizer? Poxa, se os crentes são fofoqueiros, se os crentes são linguarudo, viu, meu irmão? Isso não é coisa certa. Isso não é profecia. Deus, meus irmãos, jamais Deus vai fazer isso com a sua igreja, viu? Para destruir a igreja, para causar escândalo na igreja. Então, meus irmãos, viu? Tenha muito cuidado com as profecias. Eu creio nas profecias, mas creio que Deus é sábio e sabe muito bem como passar uma profecia, principalmente para a sua igreja, para o seu povo. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque, meus irmãos, o povo de Deus é um povo santo, é um povo zeloso, é um povo de boas obras. Viu, meus irmãos? Se os irmãos estão ali no Espírito, glorificando a Deus, buscando a Deus e glorificando a Deus, viu, meus irmãos? A Bíblia diz que é onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitar desse momento de liberdade, aonde estão glorificando, viu, meus irmãos, exaltando o nome do Senhor, viu, meus irmãos, aproveitar essa ocasião para buscar o holofote, para querer se mostrar. Eu não acredito em profecias assim, de buscar para si, glória para si, viu, meus irmãos? Eu acredito naquela profecia que vai exortar a sua igreja, viu, meus irmãos, para edificação. As profecias é para edificação da igreja, para exortação e edificação da igreja. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, se o pastor, viu, não estiver em pecado, viu, meus irmãos, é claro, Deus é sábio. Deus vai repreender o pastor. Deus vai chegar para o pastor, tá vendo? E vai repreender aquele pastor. Viu, meus irmãos? Eu li, meus irmãos, na palavra do Senhor, viu, meus, que quando Josué, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ia para a guerra e o povo perdia as guerras, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e ele agora ficou preocupado, porque o seu sempre estava com eles, viu? Ele buscou a Deus e orou ao Senhor, ficou de joelho, e o Senhor veio e falou com ele, Josué, levanta-te, viu? Israel pecou, viu, meus irmãos? Então Deus ali, meus irmãos, se manifestou, revelou para ele, para que ele se levantasse. Ele já estava ali horas a hora buscando o Senhor, e o Senhor ali se manifestou e falou para ele, levanta-te sobre os teus pés. Israel pecou e foi revelado o pecado de Israel ali, né? A causa porque ele estava perdendo. Então, meus irmãos, a causa muitas vezes do irmão entrar em luta, entrar em aflição, muitas vezes é o pecado. O pecado traz aflição, traz luta, traz provação, meus irmãos, viu? O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, viu? Traz fragilidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que buscar a paz com todo, a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o motivo de causar escândalos é o pecado, é a iniquidade. E o profeta tem que ser sábio para não causar escândalos. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Essas profecias, meus irmãos e minhas irmãs, viu?
que estão profetizando aí, você pode ver, meus irmãos, não é para a consolação da igreja. Viu? As profecias, o profeta do Senhor, as profecias é para a consolação da igreja do Senhor. Viu, meus? As línguas, viu, meus irmãos, é um sinal para os incrédulos, mas as profecias não é sinal para os incrédulos. Viu? A profecia não é sinal para os incrédulos, não, meus irmãos. A profecia é um sinal para nós que somos crentes, que somos salvos no Senhor. Viu, meus irmãos? Para nos exortar, para nos edificar. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Tá aí? Para que nós venhamos ficar firmes na nossa fé. Não para destruir a nossa fé. Viu? Não para destruir a nossa reputação. Não, não. Deus não usa as profecias para poder danificar a sua igreja, não. Danificar o seu povo, não. A reputação, não. Viu, meus irmãos? Viu, meus irmãos? De maneira nenhuma. A igreja somos nós, meus irmãos. Nós somos igreja. Nós somos o templo de Deus. Viu, meu? Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Viu, meus irmãos? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Oh, glórias! Aleluia, Senhor Jesus! Testifica o nosso espírito, irmão. Então nós guardamos nosso coração. E aí nós vamos saber, meus irmãos, viu? Se as profecias são de Deus ou não. Guardamos em nosso coração. Porque a palavra que o Senhor falar, essa se cumprirá, porque o Senhor disse que Ele vela pela tua palavra para fazer cumprir. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Está vendo? Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque é a chuva que desce do céu e molha a terra. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Está vendo ali? E para lá não volta. Viu? Assim também as palavras do Senhor, viu, meus irmãos? O que procede da boca do Senhor não voltará vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Viu? Aquilo para qual foi enviado. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, com muito cuidado, porque há muitos falsos profetas, muitos enganadores têm surgido pelo mundo, viu? E principalmente, viu, meus irmãos, os da circuncisão. Viu? Os da casa de César, os que estão presidindo ali, meus irmãos, segundo a lei. Então toma muito cuidado, viu, meus irmãos? Porque é onde prestar conta ao Senhor. Viu, meus irmãos? Porque os que são das obras da lei, separados, estão de Cristo. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Eles, meus irmãos, serão julgados conforme as suas obras, viu, meus irmãos? Conforme as suas práticas, viu, meus irmãos? Então, pela lei serão julgados. Os que sobre a lei pecar, pela lei serão julgados. Os que sem lei pecar, sem lei também serão julgados. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não temos lei, mas nós somos lei. Por quê? Porque nós fazemos as obras da lei, obedecendo. Como fazemos? Obedecendo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e esse fugirá de vós. Então estamos sujeitos a Deus. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, meus irmãos. Então toma muito cuidado. Somente com esses profetas, meus irmãos e minhas irmãs, que andam por aí, meus irmãos, pulando, sapateando, achando que para receber o Espírito Santo tem que ir dançando, sapateando para ali, outro chega ali se rebolando. Sai fora disso, irmão. O Espírito de Deus é um espírito de sabedoria, é um espírito de entendimento, viu, meus irmãos? Um espírito de conselho. Mostra aí, onde você viu Jesus dançando? Onde você viu Jesus sapateando? Onde você viu Jesus? Não, irmão, Jesus é o nosso exemplo. Ele diz, eu vos dei o exemplo. Viu? Jesus foi batizado, meus irmãos e minhas irmãs, com o Espírito Santo. João Batista foi batizado no ventre da sua mãe com o Espírito Santo. Está vendo ali? Viu? Cheio do Espírito Santo. Aonde João Batista andou? Dançando, rebolando, eu estou cheio do Espírito Santo, ai, 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 ai. Aonde vocês viram isso?
Então tome muito cuidado com esses falsos profetas e enganadores, meus irmãos. Jesus disse, vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receber poder quer dizer autoridade, meus irmãos. Poder quer dizer autoridade. Não quer dizer que recebeu poder, tem que rebolar, tem que ai, tem que sapatinho de fogo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com esse falso profeta enganador. Espírito Santo, meus irmãos, é um espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor a Deus, meus irmãos. Viu? Não julga segundo o ouvir dos seus ouvidos, não, meus irmãos. Viu? Não vai pela boca dos outros, não, meus irmãos. Mas ele julga com retidão, os pobres, os mansos, viu, meus irmãos, da terra, meus irmãos. Então tenha muito cuidado, viu, meus irmãos e minhas irmãs, porque tem surgido muitos falsos profetas e enganadores. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Peço a vocês que orem a Deus, que busquem a Deus, porque o Espírito Santo do Senhor, ele é sábio. Viu, meus irmãos? Ele não anda causando escândalo, viu? Causando contenda dentro de igreja. Não anda não, meus irmãos. O Espírito de Deus não é Espírito de não anda causando contenda da igreja, não. Não causa divisão dentro da igreja, viu, meus irmãos? Viu, meus irmãos? Há diversidade de ministério, diz a Bíblia, mas Deus é um só Espírito que opera tudo em todos. Todos nós, em Cristo Jesus, sentimos uma mesma coisa. Todos nós falamos uma mesma coisa, porque um só e o mesmo Espírito operando tudo em todos. Santidade, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Buscamos ao Senhor, procuramos a santidade e obedecer à verdade da palavra de Deus. Viu? Então, muito cuidado nesses dias difíceis, nesses dias trabalhosos, onde a Bíblia revela para nós que ia surgir muito escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências, segundo os desejos do seu próprio coração, profetizando de si mesmo, do seu próprio coração. Toma muito cuidado com isso, meus irmãos e minhas irmãs. Viu, meus irmãos? Então, aguardando nosso coração, esperamos no Senhor Jesus Cristo. Então, esperamos com fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que a melhor coisa é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Não anda caluniando ninguém, viu, meus irmãos? Nem defamando ninguém, tá vendo? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, viu? Para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna, meus irmãos. Você pode ver, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, meus irmãos, ele não lança em rosto o pecado do homem para condenar o homem, para condenar. Se ele lançasse, Jesus condenaria aquela mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. Ele não lançou em rosto, viu, o pecado dela. Mas ele disse para aqueles acusadores, aquele que está entre vós sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E ali só tinha um que podia atirar pedra contra aquela mulher, era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele nunca pecou e nem na sua boca se achou engano algum, diz a palavra. Ele não atirou pedra contra ela, ele a defendeu. Viu, meus irmãos, e disse para ela, viu, depois de todos os teus acusadores ali, sair de um a um, foi embora. Ele pergunta, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Deus não lança em rosto o pecado do homem, porque o prazer dele é perdoar. Deus adverte o homem ao arrependimento. O que Deus quer é o arrependimento, não querendo que o homem se perca, mas que se arrependa, viu? A pessoa causou o mal,
A pessoa fez coisas má, fez coisa perversa, e Deus quer dele o arrependimento, viu? Recordando novamente, Isaías vai até a casa do rei Ezequias e manda ele pôr a sua casa em ordem, porque certamente ele morreria e não viveria. Então ele ouviu a palavra, foi botar a sua casa em ordem e orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração, se compadeceu dele e acrescentou mais 15 anos de vida para ele, viu? E mandou o profeta Isaías voltar lá e falar para ele que ouviu a sua oração. Está vendo? Então, meus irmãos, o Espírito de Deus é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se Deus está falando com esses profetas, espera Deus falar com você, meu irmão. Espera Deus vai falar com você, minha irmã. Você pode ver, meus irmãos, que quando Deus, outro só exemplo, quando Deus ali, viu meu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu meus irmãos e minhas irmãs, ali vai ao encontro de Saulo, ali no caminho de Damasco, e Saulo agora cai por terra, né, meus irmãos e minhas irmãs, naquele resplandor de luz, e o Senhor Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz, Senhor, quem és? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. E o Senhor Jesus ali dá instrução a ele, para ele ir até a rua chamada Direito, que lá tinha um profeta que ia orar por ele, para que ele recobrasse a vista, porque ele ficou cego. Ali. E Deus falou com Saulo, e Deus falou com o seu profeta, olha, eu vou enviar para você um varão, ali, ele está assim, 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 está ali? E você ora por ele, porque esse será para mim um vaso escolhido para mim. Eu vou mostrar para você quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. Aleluia. Depois que nós recebemos a palavra do Senhor, meus irmãos, no nosso coração, não temos para onde nós ir. Irmãos e irmãs, não temos para nós ir. Eu já fui do mundo. Viu, meus irmãos, um homem pecador do mundo, sem Deus no mundo. Viu, meus irmãos, mas quando nós recebemos a palavra do Senhor em nosso coração, não temos mais para onde ir. Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido. Para onde nós iremos? Né? Então vamos ouvir aquela palavra de Jesus que disse, eu sei a bem a quem eu tenho escolhido. A minhas ovelhas ouve a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas também sou conhecido. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que palavra maravilhosa, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus, meus irmãos. Qualquer que profere o nome do Senhor deve se apartar das injustiças, meus irmãos. Deve se apartar da corrupção deste mundo, meus irmãos. Oh, meus irmãos, eu gostaria de falar mais, porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu sinto, meus irmãos, em meu coração, o desejo, meus irmãos, de falar mais para vocês, mas eu vou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, reter, meus irmãos e minhas irmãs, e pedir a vocês que orem ao Senhor, que busquem ao Senhor, vocês que aceitaram a Jesus de todo o coração, guarda a sua palavra, não dê crédito a todas as profecias que vocês ouvem, guarda em vosso coração, porque as profecias do Senhor, elas têm cumprimento. Se as profecias dos profetas não se cumprir, não tenha temor dele, meus irmãos, porque são os falsos profetas enganadores. Viu? Muitos profetizaram aí, meus irmãos, viu? Em 2002 profetizaram, né, meus irmãos? Muitos profetizaram, né, meus irmãos e minhas irmãs, ali, meus irmãos e minhas irmãs, e nenhuma das suas profecias, e os meus irmãos foram confirmados, tudo revelado, só os profetas, foram tudo revelado, meus irmãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, guardamos em nosso coração. Vai ser a mesma coisa, se não se cumprir,
viu mesmo, a palavra que o tal profeta falou, não tenha temor dele, porque a palavra que o Senhor fala, essa se cumprirá. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Deus é um Deus zeloso, ele vela pela tua palavra para fazer cumprir. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos, pedimos a Deus graça e misericórdia. Ao servo do Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs, não convém contender, viu, meus irmãos, ser sábio, ser brando, apto para ensinar, sofrendo. Viu, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Eu gostaria que meus irmãos ouvissem, meus irmãos e minhas irmãs, estas palavras. Receba essas palavras em teus corações, ouve, guarda em teu coração, viu, meus irmãos, a palavra do Senhor. Você recebeu em seu coração, guarda ela no teu coração, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que o Senhor tem falado para você, né? Tem falado para mim, viu? Devemos guardar, viu, meus irmãos? E ser sábio, porque surgirão muitos falsos profetas, enganadores, irão enganar a muitos. Eu só peço que Deus os abençoe e os guarde. As verdadeiras profecias do Senhor é para consolação, exortação e edificação da sua igreja, viu? Porque Deus anda no meio do teu povo, viu? O povo de Deus é um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, viu, meus irmãos? Sabemos, meus irmãos, que o inimigo, o nosso adversário, é o diabo, é o Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, viu, meu? Mas sim contra as potestades, contra as hostas espiritual da maldade no lugar celestial. Então, meu irmão, tem muitos profetas, meus irmãos, que são hóstia espiritual da maldade, que vem para o lugar celestial, viu, meus irmãos, para ali, meus irmãos, causar destruição, prejuízo na obra de Deus, viu, meus irmãos? E não podemos causar prejuízo na obra de Deus, temos que ser sábios, viu, meus irmãos? Deus tem muitas irmãs que Deus usa, sim, tem muitos irmãos que Deus usa, sim, mas às vezes falta sabedoria, viu? Então, às vezes falta sabedoria do irmão, às vezes falta sabedoria da irmã, viu? Em usar, viu, meus irmãos, ou em trazer a mensagem da palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é assim, viu, meus irmãos? Não é assim que devemos usar a palavra do Senhor para defamar, viu? Defamar a igreja, defamar os irmãos, viu? Defamar o ciclo de oração, defamar a mocidade, viu, meus irmãos? Não, não é assim não, viu? Nós temos que ter sabedoria e cuidar da igreja. O bom pastor, ele cuida da tua igreja. Aí a igreja é de Jesus. A igreja não é do homem. A igreja pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Paulo disse que ele estava zeloso daqueles irmãos com zelo de Deus. Eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um marido que é Cristo, que é Deus. Virgem pura, santificada, sem ruga, sem mácula, viu, meus irmãos? Em santidade, meus irmãos, quer dizer, em santidade, em verdade, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Por isso que ele cuidava dela. Então, cada pastor deve procurar cuidar da tua igreja, cuide com amor, com sinceridade. Você recebeu a palavra do Senhor, viu, meu? Cuida com amor e com cuidado, viu, meus irmãos e minhas irmãs, viu? O servo do Senhor que Deus chamou para ser ministro e pregador da tua palavra, viu, meus irmãos, deve, meus irmãos, buscar a santidade e a verdade, viu, meus irmãos, da palavra de Deus, e cuidar da igreja, viu? O presbítero, o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher, viu, meus irmãos? E ter os seus filhos com sujeição, criar os seus filhos em sujeição, no temor de Deus, marido de uma só mulher. Tem pessoa que já passou por 2, 3 casamentos, diz que é ministro, diz que é profeta, mas não do Senhor Jesus Cristo. Os profetas do Senhor são separados. Os que são nascidos de Deus não pecam, porque a semente de Deus está nele. Ele não pode continuar pecando. Viu, meus irmãos e minhas irmãs?
viu? Porque aqueles que pecam, meus irmãos e minhas irmãs, eles da graça, ele cai da graça, e separado, eles ficam do Senhor, viu, meus irmãos? O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado é que separa o homem de Deus. Então, quando o homem peca, ele se separa, porque o pecado faz essa separação, viu? De modo, meus irmãos, nós temos que orar e vigiar e pedir a Deus, para não errar. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É o que diz para nós a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus vos console o vosso coração. Viu, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês que estão entristecidos, né, meus irmãos, chorando com mágoa, viu, meus irmãos, não chore, meus irmãos, busque ao Senhor, o Espírito Santo conforte o vosso coração e vos consola, viu, que o Espírito Santo possa vos consolar, que o Espírito Santo possa vos orientar em tudo, viu, meus irmãos e minhas irmãs, porque aquele que pecou, meus irmãos, ou que usou de engano, o que usa de engano, não permanecerá na congregação do justo, diz a palavra, né? Tem profeta que fala que já não pode entrar mais em muitas igrejas, porque tem muitos pastores, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo? Tem muitos pastores, viu, meus irmãos, que já estão conhecendo esses profetas, não deixe eles entrar mesmo, não. Na minha igreja, onde eu presido, tomo conta, eu não recebo qualquer profeta que vem profetizar não também não, viu? Se for profetizar mentira, profetizar engano, aqui não posso deixar entrar não, não vou deixar profetizar mentira, engano, enganar as ovelhas. Se eu estou aqui presidindo sobre as ovelhas do Senhor, eu sou responsável delas. A Bíblia fala assim, que os pastores hão de dar conta das suas ovelhas, viu? Eles hão de dar conta. Então, eu tenho que presidir com elas com cuidado. Vou ensinar a elas com muito cuidado e orientar elas com cuidado, por quê? Porque eu hei de dar conta daquilo que eu estou ensinando a ela. Viu, meus irmãos e minhas irmãs, tá ali? Então, as ovelhas devem ser obedientes aos seus pastores, que cuide bem delas, viu? Porque eles hão de prestar conta, viu? Ao Senhor Jesus Cristo, viu? Das suas ovelhas. Vocês escornearam ela, viu? Vocês maltrataram ela, vocês judiaram ela, eles vão de dar conta. Aquele que escorneou as suas ovelhas, bateu nas suas ovelhas, viu? Lançou as suas ovelhas, viu? Dispensou as suas ovelhas, vão de dar conta, meus irmãos. Ai dos pastores infiéis da casa de Israel, que apacenta a si mesmo e não apacenta os pastores as minhas ovelhas. Eles hão de dar conta delas, viu, meus irmãos? Então, tome muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, viu? Muito cuidado, porque eles hão de dar conta delas nos últimos dias. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus os proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe. Inscreva, meus irmãos, no canal, se vocês querem receber mais alguns vídeos, meus irmãos e minhas irmãs, inscreve no canal, né, meus irmãos, que eu vou enviar mais vídeo para vocês, né, mostrando para vocês a realidade e a verdade da palavra de Deus, porque, meus irmãos, eu creio que aceitei a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero ser sincero, viu, meus irmãos, no meu coração, porque já vivi uma vida mundana, do mundo do pecado, conheci muito o pecado, com essas coisas que estão lá fora, e vim agora para dentro pela graça de Deus, que Deus me tirou do mundo do pecado, meus irmãos, o qual não sei agradecer a Deus, não sei como pagar a Deus pelos benefícios que tem recebido. Então, só peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que não deixe eu enganar para não ser enganado, porque eu sei, Ele tem a palavra da vida eterna, e esta palavra é que eu tenho crido em meu coração. Então, peço a Deus, guia-me, Senhor, na vereda da justiça, por amor ao Teu nome,
por amor da tua palavra. É o que eu peço a Deus para mim. E peço a Deus para vocês também, né? Que vocês busquem as mesmas coisas, a sinceridade e a obediência à verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus da minha vida, da minha alma, guarda no Senhor, proteja no Senhor e nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus.